Olha essa bomba que acaba de sair. A Polícia Federal está nas ruas agora, cumprindo a 9ª fase da Operação Compliance Zero contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ele é líder do governo Lula dentro do Senado Federal. Toda a articulação do Lula passa por ele. Que bomba acaba de explodir, pessoal, no colo de Lula. É isso mesmo. Líder do PT é alvo de operação da Polícia Federal por estar recebendo propina. É isso mesmo. Já eu vou trazer aqui para vocês essa matéria e também vou trazer uma outra bomba aí que acaba de cair para cima, do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Também vou trazer para vocês aqui esta matéria. Antes de tudo, eu só peço que você deixe o seu like, que você clique aqui em hypar, se inscreva aqui no canal e vamos entender tudo o que está acontecendo neste momento. A suspeita é de que ele teria recebido do Vorcaro, do Master, 2,5 milhões em propina. É isso mesmo, em apartamentos, imóveis e etc. Eu vou te contar agora o que a Polícia Federal e o STF descobriram e qual é a conexão direta disso tudo, claro, com o próprio Lula. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo. A CNN Brasil conta que são 18 mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Claro, um deles contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Então não é algo direcionado a ele, é algo também destinado a ele. Portanto, não há aqui nenhuma chance de se falar em perseguição política. Os crimes investigados aqui são corrupção passiva, corrupção ativa e, claro, lavagem de dinheiro. Segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, a operação contra o Jacques Wagner mira pagamentos feitos pelo Master, a enteada do senador e um apartamento que ele teria recebido de presente do Master, como eu mencionei, no valor de 2,5 milhões de reais. A suspeita da Polícia Federal é que isso, claro, seria uma propina disfarçada. Há, inclusive, outras linhas de investigação que também miram empresas do Jacques Wagner e que teriam recebido também milhões de reais em pagamentos do Banco Master nos últimos anos, é isso mesmo, e que seriam parte do esquema de propina do líder do PT no Senado. Olha, tem aqui um detalhe muito importante a respeito da história, que é a proximidade da relação do Jacques Wagner com o governo Lula e com o próprio Lula. Ele é líder do governo, como eu mencionei, tudo o que acontece no governo passa por ele e é muito difícil que o Lula agora fique em silêncio sobre essas histórias todas envolvendo membros do PT, no caso Master. É o que tente passar a culpa do Master para outros, como por exemplo para a direita ou para o bolsonarismo. O Jacques Wagner, é bom que a gente diga, ele já cumpriu, já foi ex-governador da Bahia por 2 mandatos, de 2007 a 2014, já foi ex-ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil do próprio Lula e hoje ele é líder do PT, padrinho político direto do Rui Costa e chefe da Casa Civil do Lula até o ano passado. E é importante também que aqui a gente reforce o ponto da conexão central entre a Bahia, entre o Jacques Wagner, entre Rui Costa, esses personagens todos e o caso Master. O caso Master cresceu muito de uma vez só quando o governo da Bahia, sob comando do PT, deu ao banco o controle do crédito consignado dos servidores estaduais, através do antigo Cesta do Povo, que virou o Cred Sexta. O Vorcaro virou parceiro preferencial do governo PT da Bahia, faturou milhões com os servidores baianos, em troca, claro, propinava os comandantes do PT na Bahia, e esse esquema depois foi replicado para outros estados e muitas vezes com o próprio PT. Meus caros, o ponto-chave é que agora fica constrangedor, como eu mencionei, o silêncio do Lula nas próximas horas. Se ele ficar quieto, isso vai ser ensurdecedor a todos nós. E qualquer movimentação do Lula vai ser uma confirmação, ou qualquer tentativa de blindagem, uma confirmação de que o Jacques Wagner não age isolado, que tem mais gente, talvez gente graúda, do governo Lula envolvido nessa bandalha toda. Como anteriormente agendado, essa coletiva de imprensa para tratar sobre a questão da deputada federal Carla Zambelli e a decisão da Suprema Corte da Justiça da Itália, de vários outros parlamentares, de vários países europeus, de países norte-americanos, do país norte-americano nos Estados Unidos, bem como da ação ilegal que aconteceu também
com também o deputado federal Eduardo Bolsonaro e, posteriormente, ficaremos à disposição, como sempre, da imprensa brasileira para qualquer esclarecimento. Esse impeachment, pessoal, por que protocolamos esse impeachment contra o ministro Moraes? A decisão da Justiça da Itália, que é comparado à Suprema Corte Brasileira, foi muito clara, categórica, no que estamos falando aqui de forma exaustiva a todos os senhores e senhoras. Eu, como líder da oposição, tenho a obrigação de lutar pelo estabelecimento do Estado de Direito e a democracia de fato do Brasil. Hoje temos o artigo 220 sendo rasgado no que diz respeito à liberdade de imprensa. Hoje temos o artigo 5º sendo rasgado, o artigo 48, 49, 53, 55, 84, 129 no que diz respeito ao Ministério Público. São vários artigos da nossa Carta Magna sendo rasgados dioturnamente pela Suprema Corte Brasileira. Falamos, chega a derreter o microfone desde 2023, quando assumimos o mandato de deputado federal dessa legislatura, e aos parlamentares que estão aqui em apoio, o deputado Farru, lá do estado do Paraná, o deputado Caveira, lá do estado do Pará, a deputada Júlia Zanata, do estado de Santa Catarina. Infelizmente é uma semana esvaziada, mas a nossa obrigação está aqui defendendo a todo o povo brasileiro, independentemente de qualquer circunstância. E a Justiça da Itália escancarou o que estamos alegando, o que estamos falando todos os dias aqui. Que o ministro Moraes é parcial, é vítima, é violador de direitos humanos, é violador do devido processo legal. Está claro o que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu peço a atenção da imprensa, independentemente se uma parte da imprensa gosta mais de Lula, gosta mais da direita, não importa. A imprensa é fundamental nesse momento difícil da nação brasileira. Porque o que está acontecendo hoje com um pode acontecer com outro. Quem não lembra do caso do Decídio do Amaral, que era líder do PT, senador da República de mandato? Ele foi preso de forma ilegal e inconstitucional. Eu líder da oposição, um aspecto político diferente, mas eu assumo isso aqui, como eu falei lá atrás, em 2015. Então, o que vem de um lado vem para o outro. Existem regras em um Estado democrático e de direito. Não cabe a mim questioná-los, cabe a mim cumpri-los. E quem não cumprir está fora da lei. Então o ministro Moraes é fora da lei. Por isso que estamos apresentando mais esse processo de impeachment contra ele. Aí vocês me perguntam, mas deputado, o que há de novo? Já apresentaram vários. Iremos apresentar 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Como liderança da oposição, representamos mais de 100 parlamentares e, obviamente, um espectro político de uma parte da nação brasileira. Eu tenho a obrigação de lutar pela liberdade do povo. Eu tenho a obrigação de lutar pela democracia. E a minha função é essa. Protocolaremos 1 milhão de processos de impeachment se for necessário. Mas eu não posso ser omisso, eu não posso ser prevaricador como esse Congresso está sendo. O Congresso hoje funciona com as portas abertas, mas ele está fechado pelo STF. O Congresso hoje não tem autonomia de nada. A Constituição deu poderes ao Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito ao artigo 48 e 49, e foi esvaziado pelo STF, com o judicialismo de colisão do atual presidente da República. Vou passar agora para a deputada Júlia Zanata falar sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro e, posteriormente, aos parlamentares que nos acompanham. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos veículos de comunicação aqui presentes. E estou aqui para me solidarizar com o deputado Eduardo Bolsonaro, também com a Carla Zambelli, que a gente pode lembrar que semana passada, mais uma vez, o Brasil passou vergonha internacional. A decisão da Corte Italiana mostrou que o Brasil virou uma zona jurídica. Não foi o que a Corte falou, não exatamente com essas palavras, mas com outras palavras, foi o que a Corte Italiana mostrou ao mundo, de que nós temos um cidadão que se apossou da Constituição para dizer que defende a democracia, quando, na verdade, rasga a nossa Constituição e elimina qualquer possibilidade de a gente ter qualquer tipo de coerência no nosso ordenamento jurídico. Eduardo Bolsonaro, ele foi condenado por uma turma do STF por coação no curso do processo. Coação exige, no mínimo, ameaça, violência, enfim, e não teve nada disso. Por anos, a esquerda foi a organismos internacionais fazer denúncias, e inclusive durante o governo Bolsonaro. E ninguém foi tratado assim, como coação. A gente sabe que existe uma intenção de pegar toda a família Bolsonaro, todos os apoiadores, tanto que é que o presidente Bolsonaro está preso, e para isso foi preciso prender muito inocente. Clezão, que morreu na cadeia, Dona Dirce, que está presa até hoje, uma senhora lá de 50 e poucos anos, está presa até hoje lá em Tuporanga, Santa Catarina, a Darisa, que foi presa sem nunca ter pisado aqui em Brasília, aqui onde fica a Câmara dos Deputados, o Senado. Muitos inocentes foram presos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. O Brasil precisa reequilibrar a força dos poderes. Cada poder é importante, mas existe
um juiz, Alexandre de Moraes, que configura hoje como vítima, como acusador, como promotor, fazendo todos os papéis. Não é possível que, por causa de diferenças políticas, as pessoas passem a concordar que isso é normal. Porque ontem foi a Zambelli, hoje foi o Eduardo Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E nós precisamos enfrentar essa questão de uma vez por todas para reequilibrar as forças democráticas no Brasil, para que o Brasil possa avançar em temas importantes. Da maneira que está, com a bagunça que está, nós não vamos conseguir ver o Brasil prosperar. É isso que eu tenho para dizer para vocês, apenas mais um absurdo, dentre tantos absurdos que nós temos visto durante esses 4 anos de alinhamento do governo Lula com algumas forças do Supremo Tribunal Federal. Obrigada. Mais um pedido de impeachment do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Qual é a novidade disso aqui? Olha, para mim, não passa de mais um papel inócuo, que de nada vai servir se caso nós não enfrentarmos quem é um dos maiores cânceres do Brasil, o sabotador da República, Davi Alcolumbre, que samba e debocha na cara do povo brasileiro. Pedidos de impeachment iguais a esse aqui, deve ter centenas dos violadores de direitos humanos, daqueles que deveriam proteger a Constituição Federal, que na verdade hoje, Sargento Faú, defecam na Constituição, rasgam. A Constituição hoje está igual à lua, só o buraco. Que vergonha, Davi Alcolumbre! O trabalho está sendo feito, mas nós sabemos o que tem nas vísceras, no porão do Senado Federal. Se a CPMI do Banco Master não está sendo instaurada, qual é o motivo, Davi Alcolumbre? O senhor está protegendo quem? Ou, se não é assim mesmo, escândalos de corrupção no Brasil, após o descondenado e ex-presidiário Lula assumir, voltaram com toda a força. E o povo não aguenta mais, a economia já está destruída. Nós estamos à beira de um precipício. O vilipendiador da Constituição Federal, perseguidor maior do STF, não cansa de bizarrice. Hoje mesmo, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um comentário a respeito das decisões do STF, parabenizando, não, crucificando essas aberrações, decisões tarantológicas que vêm prejudicando patriotas, senhoras com Bíblia, alguém que usa um batom. Até quando nós vamos aguentar isso aí? Quem será o próximo? Carla Zambelli, graças a Deus, foi liberta por outra justiça, não a justiça perseguidora do Brasil. Agora, um dos nossos ícones da direita do Brasil, Eduardo Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos, não é foragido, com os mesmos problemas, com o mesmo perseguidor, com o mesmo tirano, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre, seu covarde, tire esse bundão imenso seu da cadeira, faça seu trabalho, seu canalha. O Brasil não aguenta mais tanta covardia. Doe em quem doer, entregue os seus comparsas, esses safados que estão fazendo parte dessa roubalheira do Banco Master, que seja deputado federal, que seja senador, que seja qualquer um, roubou o dinheiro do povo, tem que ir para a cadeia. E nós precisamos muito dar mais uma resposta do Brasil. Pena de morte já. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero falar sobre o novo pedido de impeachment. Não vai dar nada. Não sei. Nós estamos fazendo a nossa parte como oposição a esse desgoverno, enfrentando os desmandos do STF. Agora eu quero falar sobre Eduardo Bolsonaro. No dia do julgamento de Eduardo Bolsonaro, pela manhã, ou seja, antes do julgamento, o deputado Lindenberg Farias, o Lindinho, conhecido pela alcunha de Lindinho, postou as seguintes palavras: Eduardo Bolsonaro será julgado, condenado, preso. Eu comentei, julgado, a mesma farsa que condenou seu pai, Jair Bolsonaro. Condenado, sim,
porque são parciais e canalhas. Preso. Opa! Aí tem que combinar com Donald Trump. Vai lá, Xandão, você não é o bichão? Vai lá buscar o Eduardo. Forciou! Rapidamente, para abrir para as perguntas, lembrar a todos vocês que não são casos isolados. Teve o caso do delegado Ramagem, que a Câmara votou com 315 votos para sustar a ação penal. O STF rasgou, jogou no lixo no outro dia, onde a Constituição não dá poderes depois que a Câmara teve aquela decisão com base na Constituição, artigo 53, para que o STF, que as suas decisões estão elencadas no artigo 102, pudesse desfazer aquela decisão da Câmara de Deputados. Tivemos o caso de Deltan Dallagnol. Eu não estou preocupado com o que ele pensa, se ele é de A, se é de B, mas ele foi cassado de forma ilegal, inconstitucional, arrepio da lei. A legislação é clara com relação à ficha limpa. Ele não estava respondendo o processo quando foi afastado. É uma vergonha o que aconteceu. Tivemos o caso de Daniel Silveira, independentemente do que ele falou, se eu concordo ou se eu discordo, foi de forma ilegal, inconstitucional, inclusive teve um indulto através do artigo 84 da nossa Constituição, de respeitado pela Suprema Corte, quando nenhum até hoje foi de respeitado. Tivemos vários parlamentares cassados, e agora o último, condenado, o deputado Eduardo Bolsonaro, dessa farsa da Suprema Corte, que envergonha o Poder Judiciário brasileiro. Não sou eu que estou dizendo isso como líder da oposição, é a Justiça da Itália, é a Justiça norte-americana, é a Justiça da Espanha, é a Justiça da Polônia, é a Justiça da Argentina. Várias democracias mundo afora estão falando que estamos aqui se esgoelando de tanto falar. Mas tenho certeza absoluta que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. A gente fala lá na Paraíba. Quem diria que o Senado Federal iria rejeitar o senhor Bessias, o office boy de Dilma Rousseff, e rejeitou depois de 132 anos. Então esse processo de impeachment não é mais um. É mais um crime cometido pelo ministro Moraes e estamos notificando o Senado Federal para tomar as devidas providências, como determina a Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da Carta Magna, que dá plenos poderes ao Senado Federal afastar ministros que cometem crime e abuso de autoridade, como é o caso do ditador da toga, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Uma pergunta. Deixa só ele que ele pediu para falar também. Eu só queria acrescentar um fato, porque a imprensa noticiou de forma deturpada um projeto do qual eu sou autor e uma solicitação à mesa para permitir, em casos excepcionais, a exercício do mandato remoto. E a gente sabe que a mesa da Câmara dos Deputados foi pressionada a cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro por falta. A imprensa até me acusou na época que eu teria feito esse projeto para beneficiar o Eduardo. Esse projeto antecede ao fato do Eduardo. Mas os fatos, temos aqui 3 agentes da polícia que sabem que é investigação. Gente, nós vamos para 10 semanas de trabalho remoto aqui na casa. Qual seria o problema do deputado Eduardo Bolsonaro estar perfeitamente exercendo seu mandato onde ele estava? O que mostra mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal usou do poder que tem para coagir a mesa da Câmara dos Deputados e sem razoabilidade nenhuma. Volto a dizer, vocês têm que atentar para isso. Nós vamos para 10 semanas de trabalho remoto. Vai entrar o recesso. Depois do recesso, é praticamente de julho para agosto, são as convenções partidárias. Vai ser tudo remoto. Nós vamos caminhar perfeitamente aí para, se tiver presencial aqui na casa da Cabo Gilberto, somente após o primeiro turno das eleições. Portanto, mostra que o deputado Eduardo Bolsonaro foi afastado das suas funções, de qual legitimamente foi eleito pelos paulistas, meramente por um capricho e por um zelo desse que agora, não satisfeito, o continua perseguindo. Isso é uma aspas que eu abro nessa reflexão, para você ver a gravidade e o sangue no olho da perseguição que o Alexandre de Moraes tem, algum trauma, só pode ser, contra a família Bolsonaro e o deputado Bolsonaro, que legitimamente faz suas manifestações, suas posições, legitimamente usa da relação diplomática que tem para construir pontes, mas infelizmente o STF insiste em persegui-lo. Que bonitinho, que bonitinho. Mais um aí, ou seja, mais um aliado aí do senhor Lula, né? Do senhor cachaceiro, do senhor Larápio aí, envolvido em corrupção, envolvido nos esqueminhas. Nada de surpresa, né, pessoal? Vindo da esquerda, nada de surpresa. Realmente a gente não se surpreende, porque é o governo, é o governo da corrupção, é o governo da falcatrua, é o governo da rachadinha, é o governo da desgraça. Nada de surpresa. Este pessoal aí da esquerda realmente
Ou seja, a esquerda basicamente é um símbolo da corrupção, é um símbolo da desgraça, da miséria, de tudo aquilo que for de ruim, da roubalheira. É um símbolo. Então a gente costuma dizer até que nada de novidade, porque se esse pessoal aí da esquerda não estiver envolvido em algum esqueminha, alguma coisa, eles ficam doentes. Sim, é verdade. Se esse pessoal da esquerda, se eles não estiverem envolvidos, eles ficam doentes, esse pessoal vão parar no hospital. Um fiasco, né? Eu quero ver agora, ou seja, a manifestação aí do senhor Lula da Silva. Será que vai ficar, pianinho? Será que vai falar algo? Bom, veremos aí nas próximas horas, né? O que vai acontecer. E também essa outra matéria que eu trouxe aqui por final, aonde os parlamentares, mais uma vez, vão para cima de Moraes e apresentam ali um pedido de impeachment, né? Inclusive também detonam Alcolumbre, ou seja, por estar ali prevaricando, por estar ali, ou seja, engavetando tantos e tantos pedidos de impeachment, que não segue para frente, que Alcolumbre também tem o rabo preso, então tem que proteger os amiguinhos do STF, para também poder se proteger, então é um fiasco aqui na Brasilândia, né? Então vem aí os parlamentares, detonam Alcolumbre, mais uma vez apresentam mais um processo de impeachment aí, né? Mas a gente sabe, né? Enquanto Alcolumbre estiver ali como presidente da casa, nada vai mudar. Infelizmente. É por isso que neste ano não basta apenas nós colocar Flávio Bolsonaro como presidente. Nós precisamos, é urgente, colocar a maioria na Câmara, a maioria no Senado e escolher um presidente aí com a maioria no Senado, colocando um presidente ali, ou seja, do Senado, que de fato vai pautar impeachment, que de fato vai fazer as coisas, aí o negócio vai começar a andar. Que fiasco, né? Tudo que acontece aqui na Brasilândia. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e eu te espero agora no próximo vídeo.